Amém? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Cristo Jesus, o eterno, o soberano entre todas as nações, aquele que recebeu e detém todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? E hoje ele é o Espírito para a glória dele, do nome dele, do poder dele. Amém? Eu sou o irmão Van e quero dar continuidade. Não vamos perder tempo. Agradecer a todos do canal Iluminados pela Graça. E o tema é o dízimo que Deus pediu aos judeus. O dízimo que você vai ver coisa aqui, meu irmão, que você vai ficar assim, irmão Van, eu fui enganado. Ajude aonde você está. Ajude, é uma ajuda. Voluntariamente. Mas dízimo, nunca mais você vai tirar do seu bolso, contadinho, seu suorzinho, 10%. Não, é seu, né? O dinheiro é seu, é do seu trabalho, do suor do seu rosto, tu vai comer e viver. Mas isso aqui nunca foi para você, nunca foi dinheiro, foi abolido por Cristo na cruz. Irmão, o que, irmão Van? Isto não é heresia, não? Está na Bíblia. Você não sabia, não? Mas está na Bíblia. Continuando aqui o está na Bíblia, né? Porque trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolherdes, né? A recolherdes, beleza? Tranquilo? Você sabe o que significa isso aqui? Você, aqui do canal, trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Você sabe o que significa casa do tesouro? Aonde ficava esta casa do tesouro? Não? Ah, no seu templo. Lá no seu templo, onde você congrega, tem uma casa do tesouro? Tem não? Então não pode receber o dízimo. E tem que ser grande, muito grande, para receber os dízimos. No caso, você vai ver. Para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu. Você sabe o que significa nesse texto aqui? Derramar sobre vós uma bênção tal. Sabe o que era que Deus derramava para abençoar eles? Era a unção, era o derramamento do Espírito Santo, era o óleo ungido. Não, não é. Vou falar sobre isto. Mas está na Bíblia. É uma bênção tal, lugar, aqui ó, até que não haja lugar suficiente para recolher, lugar para recolher. O que é que eles recolhiam? Que o lugar não ia ficar, não ia dar. Dinheiro dava numa caixinha, ainda não? Dinheiro notinha de 100, 50 ali, ó, 20, de 5, dá para botar numa caixinha de sapato, dá. Mas recolher as bênçãos por causa dos dízimos, né? Recolher os dízimos, né? Que Deus teria derramar uma bênção grande sobre o povo de Israel. Certo? E não havia lugar suficiente para recolher. Essa linguagem não é estranha para você, não. Para mim é, né? Mas eles têm, os pastores têm uma eloquência, né? Um palavreado bonito, né? Para enganar as ovelhas. Mas Jesus disse assim, ó, preste atenção aqui, o que é que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Beleza? Tranquilo? Esta voz dos lobos pastores, escuto, mas não. Agora vamos aqui. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas está na Bíblia, pastor. Eu tenho que dar o dízimo porque o meu pastor disse que está na Bíblia. Então o seu pastor também tem que dizer que está na Bíblia. Quem ferir ou amaldiçoar seu pai ou sua mãe deve morrer. Está na Bíblia? Não, isso não está na Bíblia não, pastor. Vamos ver. Êxodo 21, 15 e 17. Vamos aqui. Êxodo 21, está na Bíblia sim.
15 e 17. Olha só. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Está na Bíblia. Tem mais? Olha o 17. 17. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Está na Bíblia ou não está? O seu pastor ensina isso? Mas Malaquias 3,10 o pastor ensina, né? É, abençoadozinho eu, abençoado do seu pastor. Malaquias 3,10 está na língua dele, ó, afiado. Mas aqui está na Bíblia e ele não ensina. Estranho, não é estranho não? É. Bom, meu irmão e minha irmã, também está na Bíblia, um homem poderia ter mais de uma mulher. Não, isso não está na Bíblia, por isso que meu pastor não ensinou até hoje. Meu pastor não ensina essa heresia não, irmão Van. Isso não está na Bíblia, por isso que a gente não pratica. Ah, pois, Deuteronômio 21, 15. Olha o que é que diz Deuteronômio, capítulo 21 e o versículo 15. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, até o 15. Isso. Então, olha só. Quando um homem tiver duas mulheres. Está na Bíblia? Tá. Não pratique isso não. Porque isto aqui também faz parte da mesma situação do dízimo. Tudo isto aqui, o dízimo, o sábado, tudo isto foi cravado na cruz do Calvário. Não servia para os gentios e depois da cruz não serve para a igreja de Cristo Jesus. Não. Mas só para você ter uma ideia que está na Bíblia. Se você usa Malaquias 3,10, você também tem que se sujeitar a isto aqui, meu pastor. Pastor evangélico. Quando um homem tiver duas mulheres. Apesar que tem muitos pastores que... Vamos lá. Está na Bíblia também, que Jesus tirou, preste atenção aqui agora, olha só. Está na Bíblia que Jesus tirou, aniquilou o pecado na cruz do Calvário. Seu pastor ensina isso? Não está na Bíblia. Jesus não tirou o pecado? Não. Meu pastor não ensinou isso não está na Bíblia, é heresia do irmão Van, então nós não vamos acreditar nesta heresia, porque não está na Bíblia. Não está na Bíblia? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ó, água de cabedelo. Eita, água abençoada. É a água de cabedelo. Amém? Não está na Bíblia. Esta água não está na Bíblia. A água que está na Bíblia é a água que transformou a nossa mente. É a água que purificou. Não o batismo, naquele batismo velho lá sujo, daquela água suja, não. Mas é a água purificadora, a água santificadora, a água transformadora, que é a palavra, o evangelho da graça de Cristo. Então, meu irmão, está na Bíblia também. E seu pastor não gosta de ensinar muito isso aqui não. Jesus tirou, aniquilou o pecado na cruz. 1 João, está na Bíblia, não ensina isso. 1 João, livro histórico de João, capítulo 1, versículo 29. Você que tem um bom entendimento, aqui ó. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira. Verbo tirar, arrancar, tirar, que destrói o pecado, que anula o pecado. Jesus disse, João Batista olhou, viu Jesus, seu primo, e disse: olha aí, ele tira o pecado. Só ele que tem poder de tirar o pecado dos judeus. A desobediência dos judeus na lei. Então, se João disse antes da cruz
tira o pecado do mundo, Cristo vai para a cruz, derrama seu sangue, só podia tirar pelo derramamento de sangue, anula, né, o poder da lei. Ele voltou da cruz. Como é que João agora, João iria expressar diante dos judeus de Cristo depois da cruz? Eis o Cristo ressuscitado, que veio para ele, e disse João, né? Eis o Cristo ressuscitado, que tirou, passado, tira antes da cruz, depois da cruz, o verbo agora é passado, tirou o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Tirou. Está na Bíblia. Seu pastor ensina isso? Não, mas Malaquias 3,10, todo dia que tem culto, toda Páscoa, toda Santa Ceia, ele ensina isso. Bom, 1 Pedro capítulo 2 também está na Bíblia, olha só. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 24. Olha só, se tirou ou não tirou? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Repito, está na Bíblia, Jesus tirou os nossos pecados, o pecado dos judeus, e nós fomos contemplados com esta graça, nós gentios, levando ele mesmo em seu corpo no madeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos, para quem? O pecado. Santa Ceia, quem tem pecado? Dá, meu irmão. Pastor, toda vez que o Senhor, você, faz a tal da Santa Ceia de vocês, e aponta o pecado da igreja, o Senhor está sendo o diabo, o adversário da igreja. O Senhor está sendo o diabo, o opositor da igreja. O Senhor está dizendo que Jesus não tirou, não teve poder, de que o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, não lavou os pecados. Quando o Senhor, pastor, vai lá nas reuniões dessa tal de Santa Ceia, que não mexe com nada, não tira nada, não faz nada, não envolve com nada, só dá problema no estômago quando você come aquele pãozinho, se for vencido, aí é que lascou tudo mesmo. E aquele suco de uva, né? O suco de uva ainda ajuda, né? Algumas coisinhas nas veias, desentupir, é bom, suco de uva, né? Mas que na verdade deveria fazer como Paulo fez. Quer fazer o negócio? Faça direito. Bote vinho do bom e coloque muita comida, macaxeira, inhame, batata, verdura, cuscuz, né? Sopa, meu irmão, mocotó. Bote essas coisas para o povo comer, meu irmão. Deixa da tua mesquinheza. Agora, todo dia que tem a tal da Santa Ceia, tu tira teu dinheirinho para trocar o teu carro, comprar as tuas coisinhas boas, fazer tuas viagenzinhas que tu fica mostrando aí nos canais, comprar tua casinha, teus móveiszinhos, e os membros da tua igreja passando necessidade. Deixa de enganar, deixa de mentir, deixa de ser fraudulento, deixa de ser covarde. Olha aqui o que o texto diz, quem disse foi Pedro. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, está escrito, ensina isso à tua igreja. Mas tem mais, você que é deste canal, que está me assistindo pela primeira vez, olha o que é que diz aqui, ó. Hebreus capítulo 9, os pastores não ensinam isso não, mas Malaquias 3,10, eles são ali, ó. Parece que é um disco que está furado. Malaquias 3,10, Malaquias 3,10, Malaquias 3,10. Aí ele empurra assim com o dedinho e fala, Mateus 23, Mateus 23, Mateus, e não passa desse disco furado, deste engano, desta mentira religiosa. Olha o que diz. Hebreus capítulo 9, versículo 26, Jesus tirou, arrancou o pecado, aniquilou para sempre. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes
desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação daquele aion, daquele século, daquela dispensação dos judeus daquele século, uma vez que terminou em 70, uma vez manifestou para aniquilar, perdoar, apagar, tirar, arrancar, purificar o quê? O pecado pelo sacrifício de si mesmo. Está na Bíblia. Por que teu pastor não ensina isso? Malaquias 3:10, aí para o bolso dele, aí é para onde ele vai, para as Europas, é para onde ele vai conhecer as pirâmides, com os dízimos dos que são enganados, dos inocentes que ficam ali, dos pobrezinhos que não têm conhecimento. Mas aqui você tem, aqui você é liberto para a glória de Cristo Jesus. Tem mais? Tá na Bíblia, que Jesus que está na Bíblia. Um homem poderia ter mais de uma mulher. Está na Bíblia. Os pais poderiam mandar matar os filhos. Está na Bíblia. Jesus tirou, aniquilou, perdoou, apagou, santificou o crente e não tem pecado. A igreja não tem pecado. Está na Bíblia. Está na Bíblia, pastor. Fale a verdade. Está na Bíblia. Também está na Bíblia. A lei das ordenanças e dos mandamentos foram abolidas, certo? Ou foi abolida? A lei foi abolida. A lei das ordenanças, a lei dos mandamentos foi abolida. Sua validade, terminou na cruz. A lei acabou na cruz. Está na Bíblia. Prove isso, irmão Vão. Agora, Romanos capítulo 7. Romanos está na Bíblia. Aqui, ó. Romanos capítulo... Eu vou só ler. Não vou explicar, vou só ler. Versículo 1. Do 1 ao 6. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Paulo está falando para o grupo judeu. A plateia era judeu. Aqueles que estavam lendo eram judeus. Para quem sabe a lei. Aos seus irmãos judeus da igreja de Roma. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Olha só. 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Da lei do marido, a lei dos judeus. Ele está se referindo à igreja, aqui uma tipologia, uma alegoria entre uma mulher judia e um homem judeu casados. E ele está aqui se referindo, comparando a Cristo e a sua igreja. De sorte que, vivendo o marido, ou Cristo e os judeus convertidos a Cristo, judeus e gentios, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, se referindo à sua morte na cruz, livre está da lei. Morreu o marido, morreu a lei, meu irmão, entenda isso. Morreu Cristo na cruz, ele levou a lei com ele. E assim não será adúltera se for de outro marido, do ressuscitado. Olha o 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Morto para a lei dos mandamentos. Por quê? Pelo corpo de Cristo. Para que sejais de outro. Que outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. A fim de que demos fruto para Deus. Outro, Paulo fala, olha o 5. 5, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados são pela lei. Operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. A lei dava fruto para a morte, condenação. 6. Mas agora temos sido libertos tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não mais da carne, de espírito. E não na velhice da letra, da lei de Moisés, dos mandamentos, do dízimo, do guarda-sábado, de que mais? Do lava-pé, de ter 2, 3, 4 mulheres, da ceia, que era Páscoa, de que mais? De ferir, de amaldiçoar pai e mãe, livre dos pecados, de tudo isto, está aqui, ó.
em novidade de espírito, não na velhice da letra. E o 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei condenava, Cristo veio, resgatou a lei, levou para o Calvário e libertou a todos debaixo dessa maldição da lei. E agora a igreja é liberta, é livre, é lavada, remida pelo sangue de Jesus. Tem mais? 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios, olha só, está na Bíblia, né? Não há pecado para a igreja. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz: eu plantei, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra de Moisés, dos mandamentos, de guardar sábado, de guardar lei, de guardar dízimo, de dar o dízimo, nada disso, não fazer voto, jejum, mas do Espírito, porque a letra do mandamento, das ordenanças, mata a letra de Moisés, e o Espírito vivifica. 7. E se o ministério da morte, da lei, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, meu irmão. Ela tinha um tempo de finalidade, certo? A lei, ela teve o seu fim. Você vai ver isto aqui. 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória, o que é permanente, a graça de Cristo. A graça de Cristo. Deixa eu só virar aqui um pouquinho só. Aqui. Senão não vai aparecer o versículo todo. Então era transitório. O sábado, guardar o sábado era transitório. Apresentar a criança no templo era transitório, fazer jejum era transitório, isso para os judeus, dar dízimo, o dízimo, Malaquias 3,10 era transitório, e uma série de ordenanças da lei era tudo transitório, porque eles estavam aguardando o quê? O que é permanente, aquilo que permanece, o que é salvação pela graça, o sacrifício de Cristo, né? Paulo está aqui ensinando a igreja de Corinto para deixar de ser meninos, levados por qualquer vento de doutrina, mas se firmar na graça, no evangelho da graça. Versículo 11, agora versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, veja se não é assim, até hoje o mesmo véu, a lei, está por levantar na lição do Velho Testamento. Malaquias 3,10 é Velho Testamento, meu irmão. Acorda, você que é do canal, você que tem dúvida, você que está querendo sair desse lixo religioso, dessas cadeias religiosas. Olha só, o mesmo véu está aqui por levantar, até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Veja se Malaquias não é Velho Testamento. O qual foi por Cristo, o quê? Abolido. Malaquias é Velho Testamento, Mateus 23 é Velho Testamento, João é Velho Testamento, Lucas é Velho Testamento, Marcos é Velho Testamento. Por que, irmão Van? Porque para ser novo, o sangue de Jesus deveria já ter sido derramado, mas Jesus estava vivo quando estava ali andando, falando, ensinando ao seu povo, os escolhidos judeus. E só teve validade o testamento, só tem validade, Hebreus diz, com derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não havia ainda perdão de pecados. Ele tinha que derramar o sangue. Então, até a cruz, meu irmão, é tudo Antigo Testamento, Velha Aliança, Moisés. E ele diz aqui, ó, quando é lido Moisés, o Velho Testamento, Malaquias 3,10, o qual foi por Cristo abolido. Foi ou não foi? Está na Bíblia. Pastor, ensine isso
as suas ovelhinhas, pastor. Pare de mentirem, pare de enganar, pare de ensinar aquilo que foi abolido. Malaquias 3:10. Tem mais? Tem mais. Versículo 16. Estamos lendo 2 Coríntios capítulo 3. Mas quando se converterem os religiosos, se converterem ao Senhor, o Espírito, então o véu se tirará. Como é que eu sei que Jesus hoje é o Espírito? Versículo 17. Ora, o Senhor, Paulo se refere o contexto todinho a Cristo, a Jesus. E ele diz, ora, o Senhor, Paulo só chamava Jesus de Senhor, Senhor Jesus, ou Senhor o Cristo. Ora, o Senhor Jesus é o Espírito. Hoje ele é o Espírito. Servimos a ele agora. Não servimos mais ao Jesus de Nazaré. Aliás, não servimos mais, não servimos a Jesus de Nazaré, ao Jesus judeu, ao Jesus carne, ao Jesus antes da cruz. Servimos ao Jesus depois da cruz, ao Cristo ressuscitado. Então, está na Bíblia que Jesus cravou a lei dos mandamentos na cruz. Gálatas, olha só, olha Gálatas, o que é que diz Gálatas? Vamos ver aqui, Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 25, 23, Gálatas 3, 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Presta atenção. Que fé era essa? Que eles estavam debaixo da lei. Olha que ano, Paulo, depois da cruz. Paulo disse, mas antes que a fé viesse, eles não tinham fé? Estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para o quê? Para aquela fé que se havia de se manifestar. Que fé era essa? Eles não tinham fé não, os discípulos? Eles estavam esperando uma fé. 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor, ou aio, para nos conduzir a Cristo. A lei serviu para apresentar Cristo. Pronto, agora é Ele. Ele é Senhor, Ele é o Rei, Ele é Deus, Ele é o Mestre, Ele é o Eterno, Ele é quem manda, Ele é quem pode, Ele é que faz, Ele é que desfaz, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Eterno, o Todo-Poderoso é Ele. A lei só matava. Cristo te dá vida e vida com abundância. Por quê? De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Dom de Deus, fé, graça, fé em Cristo, no sacrifício de Cristo. 25. Mas, depois que veio a fé, o dom, a graça, já não estamos debaixo de tutor, debaixo da lei. Apresentar criança no templo é debaixo da lei, é fazer isso de tutor, é não estar em Cristo. Fazer jejum é não estar em Cristo. Fazer voto é não estar em Cristo. Malaquias 3:10 é não estar em Cristo. O que mais? Guardar o sábado é não estar em Cristo. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas da lei já passaram, tudo se fez novo e a fé, dom, está naquele que está em Cristo, na nova criatura. Para a glória de Deus. Amém? Tem mais. Hebreus capítulo 10. Olha só para que serviu a lei. Hebreus, olha para que serviu a lei. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Preste atenção aqui, igreja. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Aqui, ó, essa palavra aqui, ó. Nunca
pelo batismo com águas, nunca pelo dízimo, nunca pelos mesmos sacrifícios, apresentar criança no templo, nunca pelo jejum, né, pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar. A lei não aperfeiçoou ninguém, pelo contrário, a lei apontava a morte, a lei apontava a matança, certo? Era o que a lei apontava, isso aqui, ela condenava, a condenação. A lei, porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros. Quem eram os bens futuros? Cristo, a graça, os dons espirituais, o evangelho da graça de Cristo. Capítulo 9, versículo 9 ainda de Hebreus, capítulo 9, versículo 9 diz, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. E o versículo 10 diz, consistindo somente em comidas e bebidas, aqui está a Santa Ceia, comida e bebida está se referindo à Santa Ceia, e várias alusões, batismo nas águas de João Batista, e uma série de sacrifícios de batismo com água. Aqui também se refere ao batismo nas águas. Olha o que é que ele diz, consistindo somente, traduzindo, consistindo somente na Santa Ceia, e batismo com água, e justificações da carne, toda a obra da carne, está aqui, impostas até o tempo da correção, até 70, mesmo. Depois de 70, caiu o templo, morreu, acabou-se a lei, acabou-se o sacerdócio, acabou-se o templo, acabou tudo. Agora é Cristo, na cruz, depois da cruz, é Cristo, para Cristo, é glória para Cristo, é andar com Cristo, servir a Cristo em uma nova novidade de vida. É uma metanoia, o evangelho da graça, não mais o evangelho do reino. Outra, tem mais. Efésios capítulo 2, agora vamos concluir aqui, ó. Efésios, está na Bíblia, a lei das ordenanças e mandamentos foi abolida na sua validade. A lei teve os mandamentos, teve a sua validade, terminou na cruz. Efésios capítulo 2, olha só. Efésios capítulo 2, versículo 12, versículo 12 ao 16. Presta bem atenção aqui agora. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças. Ele está se referindo aos gentios que estavam se convertendo a Cristo. E ele diz que os gentios, né, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, os gentios, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Os gentios estavam assim. Agora o 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, gentios, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, gentios e judeus, fez a igreja, derrubando a parede de separação que estava no meio. Parede de separação. Olha o que separava judeus e gentios. Olha o 15. Olha a parede de separação. Na sua carne desfez a inimizade, né? O muro de separação. Isto é a lei dos mandamentos. Está vendo aí, meu? Pastor, ensine isso, meu irmão. Testemunho de Jeová, Adventismo do sétimo dia, pastores evangélicos, teólogos, ensine isso aqui, ó. Ele desfez a inimizade, o quê? Agora veja para onde foi a lei dos mandamentos. Quais são as leis dos mandamentos? Dízimo, batizar nas águas, ceia, apresentar criança no templo, voto, jejum, a guarda do sábado, está aqui, ó. Ele na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças
para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Fazendo a paz. Agora, olha o 16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, as ordenanças, a lei de Moisés. Matou, morreu, sucumbiu, acabou, exterminou, invalidou a lei de Moisés, a lei dos mandamentos. Colossenses, está na Bíblia, meu irmão, leia a Bíblia. Colossenses, capítulo 2, versículo 11 ao 14, olha o 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo. Olha agora como é a circuncisão. Dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Não é mais aquela circuncisão. Lembra lá que acabou? Por isso que eu digo, se acabou a circuncisão, acabou o dízimo, meu irmão. Se acabou a lei da circuncisão em Cristo, acabou o dízimo em Cristo. Agora você dá uma oferta de amor voluntário, meu irmão, para pagar água, a luz, ajudar um irmão ou alguém, ou cooperar em alguma coisa na comunidade. E não para estar fazendo templos, e não para o pastor trocar de carro, e não para que o pastor coma bem, coma picanha, e você comendo ovo. Está errado, pare com isso, meu irmão. Caia na real como filho pródigo, caia em si. A lei dos mandamentos acabou na cruz. O dízimo era um mandamento de Deus a Israel e nunca foi dinheiro, nunca foi para você. Mas acorda, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados, da carne, pela circuncisão de Cristo. 12. Sepultados com ele no batismo na sua morte, e não em água, nem rio, nem praia, nem tanque. Não, aí não, pastor. Aí o senhor não pode falar isso. Que foi circuncidado no tanque da tua igreja. O salvo foi circuncidado, né? Foi sepultado com ele no batismo da praia. Sepultado com ele no batismo, Romanos capítulo 6, do 1 ao 6. Nele, também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 13. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando alguns pecados, perdoando-vos todas as ofensas, todos os pecados. Agora o 14 para fechar. 14. Havendo riscado a cédula, que é cédula? Que era contra nós, os judeus, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A lei de Moisés. Então ele tirou essa cédula aqui, que ia contra os judeus, que condenava os judeus, ok? Então, olha, ele cravou aonde? Na cruz. Na cruz. Agora, veja se o fim da lei está na Bíblia. Ensina isso. E você fale isso. Romanos, capítulo 10, versículo de número 4. Veja se não está na Bíblia. Olha como está na Bíblia. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você só é justificado se você crê no sacrifício da cruz. Você não é justificado pelo seu batismo porque você dá o dízimo. Não, pelo contrário. Cada vez que você faz isso, você está dizendo: Cristo não morreu por mim. Eu posso me salvar. Eu posso me santificar. Eu posso me aperfeiçoar. Para onde? Lembra lá? A lei era apenas sombra. E todo sacrifício na lei que você faz, né, não te justifica diante de Deus. Pelo contrário, te afasta. Diz que você não é a nova criatura. Você ainda se manifesta pela velha criatura, pela lei de Moisés. Diz que você é um judeu nato. Mas
Quando você reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o derramamento de sangue dele que perdoou, apagou, santificou, purificou e te aperfeiçoou, porque o fim da lei de Moisés, dos mandamentos, é Cristo. O fim do dízimo é Cristo. Quando você conhece Cristo, meu irmão, aí muda tudo. O Cristo ressuscitado para a justiça de todo aquele que crê. Está na Bíblia que Jesus tirou, aniquilou os nossos pecados. Está na Bíblia que as ordenanças, os mandamentos foi abolida. Sua validade terminou na cruz. Está na Bíblia ou não está? Está. E por que teu pastor não ensina isso? Ah, não, é porque o meu pastor acostumou-se, irmão Van. Ele só diz assim, está na Bíblia, Malaquias 3,10. Não passa disso. Malaquias 3,10, Malaquias 3,10, Malaquias 3,10. E quando não é isso, Mateus 23, 23, Mateus 23, 23, Mateus 20. Tá na, ele só diz que está na Bíblia isso. Está na Bíblia, olha só. Presta bem atenção aqui agora, igreja. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo ainda. Vou só falar isso aqui para fechar. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Água de cabedelo. Vou fazer propaganda, vou acabar vendendo água a vocês. Eita aguinha abençoada, Jesus. Está na Bíblia que o dízimo nunca foi dinheiro. Você sabia disso? Todos os irmãos que me perguntam aqui na minha cidade ou no canal, ou onde eu chego, eles dizem assim, irmão Van, não tem nenhum versículo dizendo que dízimo era dinheiro? Tem não, meu irmão. Para a tristeza dos evangélicos, tem não. Embora que eles fossem. Eles estão criando uma Bíblia, estão criando quando eu digo criar uma Bíblia, é forçando os textos para dizer que é dinheiro, mas não tem versículo na Bíblia dizendo que dízimo era dinheiro, foi dinheiro, certo? Veja, algumas expressões de alguns pastores evangélicos que eu assisto, eles também assistem, claro, qual é o problema? Tem boas virtudes, tem algo que é proveitoso dentro da teologia, mas dentro da escatologia não é proveitoso porque eles são teólogos da escatologia do futuro, certo? Eles pregam um Cristo que ainda vai nascer, vai morrer, vai vir, ainda vai acontecer tudo de novo, os judeus, ainda que nós vamos voltar, nascer no ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 30, para passar por todo aquele processo. Nós vamos nascer de novo, certo? Aí, passar pelos princípios de dores, grande tribulação, vamos ver a vinda de Jesus em juízo, né? Novo céu e nova terra. É conforme eles querem assim. Mas nós, da escatologia consumada, isso para nós é passado, meu irmão. Essa historinha que Jesus vem, grande tribulação, é passado. Mas voltando para cá. Preste atenção aqui agora, igreja. Sim, um detalhe muito importante. Você que pratica isto aqui, olha só, ia esquecendo, isso é importante. Você que pratica isto aqui, deixa eu colocar lá, cadê? O Malaquias 3,10, aqui ó. Você que pratica o dízimo da lei, aqui é lei de Moisés. Você que pratica isto aqui, e não pratica isto aqui ó, João capítulo, vou citar um dos tantos que eu citei aqui, né? Livro histórico de João, capítulo 15, e o versículo de número, aqui, 15, e o versículo 15, olha lá, aqui ó. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. João capítulo 13, capítulo 13, versículo 15. Olha o que é que diz. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Façais o quê? Isto aqui, ó. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros.
Então, se você dá o dízimo e não pratica isso, você está em pecado e pecado não entra no céu. É assim que nós vamos conversar. Outra coisa, se você pratica isto aqui, ó, Malaquias, presta atenção, isso é importante, Malaquias 3, versículo 10, trazei todos os dízimos. Se você está sendo influenciado por um pastor maldoso, ganancioso, pedidor de dinheiro, e não leva 1 quilo de macaxeira para ele, uma macaxeira boa. Você compra 10, leva uma para ele. Compra lá um inhame, você compra 10, leva um para ele. Compra 10 bananas, você leva uma para ele. Compra 10 ovos, leve um para ele. E aí você está dando dízimo, né? Se você comprar um bode e ela der 10 bodinhos, você dá um para ele, né? Para ele não, no templo dele tem que ter um armazém para ele armazenar tudo isso. Isso era o dízimo. Calma, vamos chegar lá. Então, se você pratica isto aqui, isso é importante. Você tem que sair dessa maldição. Se você pratica o dízimo e não pratica o lava-pé, não guarda o sábado, não lava o pé, o que mais? Não é circuncidado, se você não pratica a circuncisão, você está enquadrado no que Tiago diz aqui, ó. Tiago capítulo 2, olha o que é que diz Tiago, para a gente encerrar essa parte. Capítulo 2, versículo 10 e 11. Presta muita atenção o que Tiago diz. Presta atenção aqui agora. Então você que dá o dízimo e não pratica a outra ordenança da lei, você cai nessa regrinha aqui, ó. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos os mandamentos. Agora olha o 11. Olha o 11. Porque aquele que diz não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pastor, pois não cometeres adultério, não cometa adultério, mas matares ou mata, estás feito transgressor da lei. Ou seja, se eu dou dízimo, presta atenção aqui, igreja, para a gente fechar mais esse vídeo. Se eu dou, isso é o comecinho somente, é a ponta do iceberg que vai estourar nos próximos vídeos. Vou falar tudo. Se eu dou dízimo, quem está dizendo isso está na Bíblia. Se eu dou dízimo e não guardo o sábado, eu sou transgressor de toda a lei. Cumpro uma coisa e não posso cumprir a outra. Se eu dou dízimo e não lavo os pés dos meus irmãos, sou transgressor da lei, sou pecador, meu irmão. E pecado não entra no céu. Quem tem pecado não entra no céu, não é assim que eles dizem, né? Então, se eu dou dízimo e não sou, então você tem que ser circuncidado. Você não é circuncidado? Então, aquele que pratica uma coisa da lei e não pratica a outra ordenança da lei, certo? Serás, ou seja, estás feito transgressor da lei. Dou dízimo, mas não sou circuncidado. Estou em pecado, sou um transgressor. E nunca vou alcançar, herdar a graça de Cristo Jesus, a minha salvação. Você me entendeu? E isto é grave, isto é gravíssimo, isto é importante você, meu irmão, minha irmã, ouvir. Por isso que eu digo, seja liberto, saia desse lixo religioso, saia dessa prisão, dessas cadeias, saia deste inferno religioso, saia desse engano religioso. Então, se você quer ser um judeu, você tem que guardar todos os 613 preceitos e mandamentos da lei. Senão, meu irmão, aceita a graça de Cristo, creia no sacrifício de Cristo, seja batizado, creia que você desceu no batismo da morte com Ele na cruz, ressuscitou com Ele a nova criatura. A nova criatura não tem nada a ver com a lei de Moisés, tem nada a ver com dízimo, com um pedacinho de pão, suquinho com batismo. Não, meu irmão, não.
Saia desse engano. Leia, está escrito ou não está escrito? Está escrito. Então, próximo estudo. Vou falar o quê? É uma maldição, viu? Você que pratica uma coisa e não pratica outra, isso você está debaixo de maldição. Vou mostrar para você que Paulo disse que quem pratica as obras da lei é maldito. Quem disse foi Paulo. Próximo estudo. Amém? Então, se inscreva no canal. Ajuda aí teu irmão. Ajuda aí teu parceiro aqui, né? Teu amigo, das 19 horas. Amanhã já tem terça-feira, já tem vídeo novo. Terça e quarta, para a glória de Deus. Amém? Dá o like aí. E compartilha. E se inscreva no canal para a glória de Deus. Deus te abençoe grandemente. Repito. Você que ainda está na lei de Moisés ou na religião evangélica. Seu pastor pede o dízimo. Você dá o dízimo, que não era para dar. Dá o dízimo em dinheiro, que não é dinheiro. Você dá o dízimo. Mas se você não for circuncidado, você está debaixo de maldição. É um transgressor da lei. Deus te abençoe grandemente. Paz de Cristo.